Olá, eu sou Rafael da Silva, historiador, e começa agora a série Costa dos Fortes, aqui no município de Praia Grande. Eu estou agora no espaço S da Láqua, mais conhecido como Portinho. Mas, no passado, toda essa região aqui pertencia à capitania de São Vicente. E foi por aqui que iniciou o processo de colonização portuguesa no Brasil. E junto com esse processo de colonização portuguesa no Brasil, uma série de fortificações características do século XVI que tinham por função proteger toda essa costa aqui da capitania de São Vicente e também da costa brasileira. Então começa agora a série da Costa dos Fortes, onde a gente vai mergulhar no passado colonial do Brasil e principalmente da Baixada Santista. Toda essa região aqui era conhecida como Tumiaru. Ela era comandada pelo líder, pelo cacique Murubixaba Tibiriçá. Tibiriçá, ele era um líder tupiniquim. Normalmente, os tupiniquins ficavam acima da Serra do Mar e esporadicamente eles desciam para essa região aqui para fazer o pescado nos meses de julho. Mas isso não significa que a região era completamente deserta. Pelo contrário, haviam muitas populações aqui. Quando os portugueses chegaram aqui, não havia um interesse imediato em ocupação aqui nessa região. Então eles estabeleceram um porto, que ficou conhecido como o Porto das Naus, para fazer o abastecimento das embarcações que seguiam para as Índias. Então agora a gente vai conferir aonde ficava esse Porto das Naus, que já fica no lado do município de São Vicente. Lembrando que toda essa região aqui pertencia à capitania de São Vicente. Vamos lá. Quando os europeus chegaram aqui, a região da Baixada Santista era habitada por índios tupiniquins, tupinambás, carijós, entre outros. Os pesquisadores acreditam que esses índios partiram há cerca de 5.000 anos atrás da região central da Amazônia, enquanto os carijós migraram diretamente pelo sul. Os tupis alcançaram o litoral e rapidamente se espalharam pela costa brasileira. Em algum momento, o grupo Tupinambá se desentendeu com o grupo Tupiniquim e iniciou-se uma guerra secular. Do outro lado do Oceano Atlântico estavam os portugueses, na Península Ibérica. Essa região foi ocupada pelos mouros no século VIII. Os islâmicos não conseguiram avançar pela Europa, sendo combatidos pelo rei Carlos Magno. Quando Carlos Magno morreu, seus domínios foram gradativamente divididos, dando origem ao feudalismo nas regiões do Império Franco. Com a presença islâmica na Península Ibérica, a região manteve vivo o comércio com a Ásia devido às rotas árabes pelo norte da África. Além disso, a costa ibérica era propícia ao comércio marítimo para a África e o norte da Europa através das navegações. Em outras palavras, enquanto a Europa se fechava no feudalismo, a Península Ibérica manteve vivo o comércio árabe. No final do século XI, iniciaram-se as Cruzadas. A gente está acostumado a pensar nas Cruzadas como uma marcha dos cristãos ao Oriente. Mas não foi só isso. Temos que pensar que as lutas de reconquista dos portugueses na Península Ibérica também estavam no contexto cruzadista. Foi nesse contexto que surgiram as ordens de cavalaria. Após derrotar sua própria mãe, Dom Afonso Henrique combateu os mouros na Batalha de Ourix. Com a vitória, Dom Afonso foi proclamado rei de Portugal. As conquistas continuaram ao sul com o apoio das ordens de cavalaria, com destaque para as ordens de Avis e a Ordem do Templo, os Templários. Anos mais tarde, quando o rei Dom Pedro I morreu sem deixar herdeiros, Portugal passou por um período de instabilidade entre 1383 e 1385. Seu filho ilegítimo Dom João, mestre da Ordem de Avis, assumiu o trono português após combater o Reino de Castela, que pretendia invadir Portugal para assumir o trono. Dom João, aquele que deu início à dinastia de Avis, era um conquistador, pertencia à Ordem de Cavalaria
E em Portugal, essas ordens eram a vanguarda militar. Não demorou para que Dom João iniciasse a sua expansão territorial. Alguns historiadores defendem isso como a continuação do espírito cruzadista. Outros, como a necessidade de expansão comercial da nascente burguesia portuguesa. Vale lembrar que os templários estavam em Portugal desde o século XII, quando o Papa determinou o fim da ordem. Como eles eram prestigiados em Portugal, o rei criou uma nova ordem chamada Ordem de Cristo. Tanto a Ordem de Cristo quanto a Ordem de Avis apoiaram os portugueses lutando, conquistando e protegendo os entrepostos na costa africana. O príncipe Henrique, filho de Dom João, assumiu a liderança da Ordem de Cristo. Ele ficou conhecido como o Navegador, justamente porque nesse momento a Ordem desempenhou um importante papel na expansão marítima de Portugal. Faltava vencer o Cabo Bojador, conhecido também como Cabo do Medo. Isso porque, afastado 25 quilômetros da costa africana, suas águas eram muito rasas e perigosas. Coube a Gil Yanes contornar o cabo afastando-se da costa, o que abriu o caminho para a exploração portuguesa ao sul da costa africana. Era um verdadeiro desafio para os portugueses, porque não era possível atravessá-lo navegando, uma vez que as suas águas eram muito rasas. Então os navegadores tiveram que se afastar da costa para além da linha do horizonte e depois retornar, contornando o Cabo Bojador. Vencido esse obstáculo, abriu caminho para os portugueses avançarem até o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul do continente africano. Estava lançada aí a expansão marítima de Portugal. A partir daí, os portugueses avançaram cada vez mais ao sul, até que o navegador Bartolomeu Dias chegou ao extremo sul do continente africano, que foi batizado de Cabo da Boa Esperança. Após a viagem de Bartolomeu Dias, partiu Vasco da Gama, filho do mestre da Ordem de Cristo, o que explica as cruzes nas caravelas. Vasco da Gama aproveitou correntes marítimas para se afastar da costa, passando muito perto pela costa da América, que a essas alturas já era explorada pelos navegadores espanhóis após a viagem de Cristóvão Colombo. Em seguida, Vasco da Gama ultrapassou o Cabo da Boa Esperança e chegou até Calicut. Uma vez que a rota de Vasco da Gama se afastava da costa africana para aproveitar as correntes marítimas do Atlântico, Pedro Álvares Cabral desviou seu curso para verificar os limites do Tratado de Tordesilhas, reclamando oficialmente, no dia 22 de abril, as novas descobertas à coroa portuguesa. Após alguns dias na costa brasileira, a frota de Pedro Álvares Cabral voltou a navegar a leste, rumo às Índias. A região da Baixada Santista foi melhor compreendida pelos europeus 2 anos mais tarde, na expedição de Américo Vespúcio. Naquela época, a região era comandada por Tibiriçá. Uma garrafa a menos no oceano. Tibiriçá era uma figura um tanto quanto lendária. Dizem que ele chegou a viver cerca de 100 anos, mas o fato é que ele era um líder muito bem articulado e estrategista. Ele percebeu que poderia adquirir vantagens dos portugueses. O que ele fez? Ele faz alianças através do casamento. São esses os casamentos que vão dar origem aos mamelucos, ou seja, a mistura entre os portugueses e os indígenas. E por que ele faz isso? Ele faz isso justamente para extrair as vantagens das relações com os portugueses, de tipo de tecnologia que eles não conheciam, trocas comerciais, enfim, inclusive apoio para combater os Tupinambá do norte. A princípio, não havia nada de muito interessante para os portugueses na costa brasileira. Ela servia como um ponto de abastecimento para viagens às Índias. Um desses pontos localizava-se próximo a Ponte Pênsil, em São Vicente. Era o Porto das Naus, onde posteriormente foi construído o engenho de Jerônimo Leitão.
aqui era o chamado Porto das Naus, e posteriormente acabou se tornando um posto alfandegado, estabelecido por Martim Afonso de Souza, quando ele traz a colonização aqui para a região. Os historiadores, recentemente, alguns anos atrás, eles encontraram vestígios de que aqui de fato funcionou um engenho e havia uma capela, foi construído com material de sambaqui, extraído de sambaqui. E por que esse lugar? Porque tem fonte d'água e tem um porto seguro, assim como onde vai se instalar o centro de São Vicente depois da catástrofe natural. A Biquinha tem uma fonte d'água e um porto seguro também. Então, os portugueses eles buscavam isso, sempre uma fonte d'água e um local onde as embarcações pudessem atracar e desembarcar com facilidade, sempre num lugar seguro. Afinal de contas, os portugueses eles já tinham experiência no comércio ultramarino há muitos anos. Então eu acabei de atracar no engenho de Jerônimo Leitão, e esse engenho foi construído em 1580 e funcionou até 1615. Segundo a historiadora Vilma Terezinha, nessa época, no início do século XVII, a vila de São Vicente sofreu um forte maremoto, uma tempestade ou uma catástrofe natural, que seja, e as pessoas tiveram que se retirar e ir mais para dentro, no atual centro de São Vicente hoje. E foi a partir daí que a Vila de Santos prosperou muito, porque muitas pessoas deixaram a Vila de São Vicente e foram para a Vila de Santos. Mas antes de ser o engenho de Jerônimo Leitão, ficava aqui nessa região o Porto das Naus. E esse porto ele foi estabelecido pelos náufragos, pelo bacharel de Cananéia, porque daqui eles plantavam alguns gêneros alimentícios que pudessem abastecer as embarcações, como por exemplo laranja, porque a laranja era fundamental para evitar o escoburto, para levar para as grandes viagens, para as viagens mais longas aí. Então eles estabeleceram esse porto aqui como um ponto de parada para as viagens para as Índias. E posteriormente, Martim Afonso de Souza vem aqui e estabelece o primeiro porto alfandegado do Brasil. Eu sou o tipo de historiador que gosto de colocar as mãos no passado. Dessa forma, é possível imaginar com mais facilidade como era o cotidiano, o dia a dia dessas pessoas. Então a gente tem que pensar que as estradas por terra se limitavam a trilhas indígenas. Então o mar, as vias fluviais, elas eram as principais formas de deslocamento dos portugueses e depois das populações caiçaras e também dos índios antes da chegada dos portugueses. Então atravessar essa região aqui remo é muito interessante para a gente conseguir imaginar como era o passado dessas pessoas. Então agora, deixando o engenho de Jerônimo Leitão, vamos conhecer um pouquinho da Vila de São Vicente, agora do ponto de vista do mar. Aquela lá é a Ponte Pêncil. Ela foi construída no início do século XX para transportar o esgoto de Santos após a urbanização de Saturnino de Brito para despejar em Praia Grande. Mas com a última reforma, com a última restauração da ponte, eles retiraram os canos, então agora não tem mais os canos que passavam por baixo da ponte. Mas esses canos ainda vão estar presentes na ponta do Itaipu, mas essa é uma outra história que a gente vai deixar para contar em uma outra ocasião. Aquele monumento ao fundo é mais um cartão postal de São Vicente que nos remonta às grandes navegações portuguesas. Reparem na cruz no alto do monumento, reparem na cruz do brasão de São Vicente e do brasão de Praia Grande. Essa cruz remonta às cruzadas, aos cavaleiros templários, lá no final da Idade Média, na Baixa Idade Média. Veja como é prático utilizar o remo aqui nessa região.
Em 1 hora eu saí do portinho, do Espaço Écio da Láqua, e cheguei até a Ilha Pochá. Cerca de 1 hora de remo, parando para filmar, parando para conversar. Então, eu poderia muito bem pegar esse remo e ir até a região do Casqueiro, em Cubatão, até a subida da Calçada do Lorena, que fica no Parque Itutinga-Pilões. Eu poderia ir até Santos. E, pensando que naquela época não havia a urbanização ali na Zona Noroeste, eu poderia entrar pelo Rio São Jorge e chegar até o Engenho dos Erasmos. Poderia inclusive até a Vila de Santos, no outeiro de Santa Catarina remando. Então o remo fazia todo sentido no século XVI. Muito mais prático do que, por exemplo, utilizar os caminhos terrestres. Havia sim as trilhas, e essas trilhas elas vão ser consertadas só no final do século XVIII pelo governador da província de São Paulo, Lorena, junto com a Calçada do Lorena, junto com o Caminho do Rei. Então o remo era a realidade nessa época. Os portugueses buscavam um porto seguro, por isso que a missão de Américo Vespúcio era vir mapeando a costa brasileira. Eles identificam esses acidentes geográficos, eles nomeiam com o nome de santos, uma vez que eles eram católicos e apoiados pela Igreja Católica, e esses acidentes geográficos eles eram fundamentais para o estabelecimento de pontos de porto seguro, de pontos de reabastecimento para as rotas para as Índias. Os portugueses sempre foram comerciantes, a preocupação deles era estabelecer pontos fortes, fortificações onde eles pudessem parar e fazer os seus reabastecimentos. Fica assim apresentado então o nosso cenário. Agora vamos precisar viajar até Cananéia para conhecer um pouquinho da história dos náufragos, do Bacharel de Cananéia e do início da colonização, porque parece que foi lá que Martim Afonso instala o primeiro vilarejo. Afinal de contas era o limite do Tratado de Tordesilhas, e depois, em seguida, ele vai instalar o vilarejo aqui em São Vicente, em 1532. Está estabelecido assim então o início da colonização portuguesa no Brasil.